Vamos de volta com a nossa leitura do livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos, e a gente está na terceira parte da introdução desse livro, dessa obra, e eu coloquei uma pergunta, né, para abrir esse vídeo, essa leitura, que seria assim, quais são as objeções, né, contra os espíritos, a origem, a verdade, né, a existência deles, né? Por que as pessoas que se apoiam, no que essas pessoas se apoiam para dizer que os espíritos não existem, né? Então, nessa parte 3, ele começa assim, o texto. Como tudo que constitui novidade, então isso é uma novidade, tá? A doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Os adeptos são aqueles que concordam com o que a doutrina explica, e os contraditores são os que discordam. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos. Vamos responder às objeções dos contraditores, examinando, verificando o valor dos motivos, as razões, as circunstâncias em que os contraditores se apoiam, tá? Sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, tá? Não tem essa pretensão de convencer a ninguém, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Então, muitas pessoas, elas são tão orgulhosas que elas não admitem alguma ideia contrária àquelas que elas acreditam. Bom, então, a quem o livro se dirige? Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou ideias decididamente firmadas contra tudo e contra todos. Nós nos dirigimos aos que sinceramente desejam instruir-se e nós nos dirigimos e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos, quer dizer que a pessoa não observou tudo que era para observar, e de juízo leviano, um julgamento assim que não tem sentido, né? E precipitadamente formado, tá? Um julgamento sem base, um julgamento sem conhecimento, um julgamento precipitado, tá bom? Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Então, ele vai falar um pouquinho sobre quais os fenômenos que deram origem a toda essa história do espiritismo, tá? Vamos ver. O primeiro fato observado foi o da movimentação de diversos objetos diversos. Designaram-no esse fato vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas, tá? Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, aparentemente foi na América, ou melhor, que se repetiu nesse país. Então ele não foi primeiro na América, né? Foi repetido ali. Porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Então, antes de ser observado na América, isso já existia há muitos anos. Esse fato se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Então, sem nenhuma causa aparente, né? Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou
incredulidade, né? Pessoas que não acreditavam. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências, né, uma experiência atrás da outra, não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos, por exemplo. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, uma bateria, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. Então, imagina que quanto mais pessoas estivesse perto, mais forte essa bateria, essa pilha, né? Mais força. O movimento circular, né? As mesas girantes, danças das mesas, nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movimentam em curvas elipsoides, né? Uma elipse, assim, mais ou menos. Estranho, mas é. Pois ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. Então, nessa hipótese, a eletricidade, né, o conjunto de pessoas juntas ao redor da mesa, criaria uma corrente elétrica e essa corrente, essa força poderia fazer os objetos se moverem como os objetos no universo se movem em elipse, também a mesa se moveria. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer. E, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão, ainda aqui nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos, sem sair desse âmbito de ideias. Já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios, estudos dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas
que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves, sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Gente, e aqui eu vou fazer uma pausa para vocês entenderem bem essa parte aqui que ele fala sobre Galvani, porque para quem não sabe, aqui ó, Luigi Galvani é esse senhor que vocês estão vendo aqui nessa foto, tá vendo? Ele foi uma personalidade muito importante na história. E aqui eu vou colocar rapidinho para vocês entenderem. Luigi Galvani, né, nascido 9 de setembro de 1737, em Bolonha, e morreu dia 4 de dezembro na mesma cidade, em 1798. Foi um médico, investigador, físico e filósofo italiano, fez uma das primeiras incursões do estudo de bioeletricidade, um campo que ainda hoje estuda os padrões elétricos e sinais do sistema nervoso. Foi professor de anatomia da Universidade de Bolonha, cidade onde viveu e morreu. E sobre as rãs, ele fala o seguinte: Galvani e o estudo da eletricidade através de movimentos musculares. E aqui, a eletricidade é um dos campos que mais fascinou os estudiosos ao longo da história da ciência, embora o seu desenvolvimento sistemático tenha ocorrido no século XVII. No período entre 1780 e 1790, Galvani sustenta que há uma forma intrínseca de eletricidade envolvida na condução nervosa e na contração muscular. Então passa a estudar sobre a interação da eletricidade em animais através de sucessivas experiências, a fim de entender as reações dos membros posteriores de rãs ao lhe aplicarem eletricidade, que nessa época só dispunha de eletricidade estática. A escolha por envolver sapos nas investigações do movimento muscular não foi isenta e aleatória. As características desse anfíbio tornavam a escolha extremamente adequada. Seus nervos, tão facilmente localizáveis e separados, o que facilitava o estudo ao abrir as rãs. Suas contrações musculares são evidentes e suas contrações não acabam logo após a morte, mas duram até 44 horas, tempo conveniente para os estudos de Galvani e constado por ele. Então, por volta de 1786, Galvani realizou uma experiência pendurando por um gancho de latão as pernas de uma rã em um corrimão do lado de fora do laboratório, a fim de utilizar descargas elétricas fortes, no caso de uma tempestade. Mas Galvani, de forma errônea, atribuiu o fato das patas da rã contraírem a eletricidade do animal
e não aos metais em contato com as pernas da rã. O que de fato Galvani fez sem saber foi produzir corrente elétrica, o princípio do funcionamento de uma pilha elétrica. O médico, físico e filósofo, com a publicação dos resultados das experiências em sua obra titulada Comentário sobre a Força Elétrica nos Movimentos Musculares, divulgada em 1791, incentiva Alessandro Volta, o italiano químico, físico e professor da Universidade de Pávia, a pesquisar tal fenômeno, o que o fez chegar na verdadeira explicação, levando à construção da chamada pilha de Volta, ou pilha voltaica. A descoberta de Galvani e a construção da pilha voltaica marcaram a evolução dos estudos sobre eletricidade e magnetismo conhecidos até então. A partir disso, o estudo de casos produzidos por corrente elétrica passou a ser chamado de galvanismo. Tá? Ele foi muito criticado, o Galvani, por causa desses experimentos. Entretanto, quando Kardec fala aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, ó, é mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani, esse fenômeno das rãs, o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Então, esse fenômeno aqui, se não fosse levado a sério, ainda seria algo de chacota, né? De piada. Qual, com efeito, sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs, ok? Então, muitas pessoas realmente, nessa época, achavam ridículo, mas outras pessoas levaram a sério os estudos dele e foram adiante, produzindo coisas maravilhosas que a gente tem hoje, né? Bom, alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Quer dizer que algumas pessoas quiseram ver o fenômeno das mesas girantes e como elas não conseguiram, como não aconteceu como elas esperavam, elas decidiram que é mentira. Bom, malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuaram a girar. Então, ainda que eles decretaram que era mentira, as mesas ainda giravam, tá bem? E podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Então, Galileu, aqui também eu vou parar para falar com vocês sobre ele, tá? Porque ele também foi um cientista muito perseguido e criticado. Olha, Galileu Galilei, quem foi ele? Ele foi esse senhor que vocês estão vendo aqui, nessa foto. Tá vendo? Então, Galileu de Vincenzo Bonaldi de Galilei, mais conhecido como Galileu Galilei, ele nasceu dia 15 de fevereiro de 1564 e morreu em Pisa, né? Naquela cidade que tem a torre. E morreu em Florença, 8 de janeiro de 1642. Foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino, às vezes descrito como polímata. Com frequência é referenciado como o pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Galileu estudou o princípio da relatividade e fenômenos como a rapidez e a velocidade, a gravidade e a queda livre, a inércia e o movimento de projéteis. Mas também trabalhou em ciência e tecnologia aplicadas. Nesse âmbito, ele descreveu as propriedades de pêndulos e balanços hidrostáticos, inventou o termoscópio e várias bússolas militares e usou o telescópio para observações científicas e de objetos celestes. Suas contribuições à astronomia observacional incluem a formação visual das fases de Vênus,
a observação dos 4 maiores satélites de Júpiter, a observação dos anéis de Saturno e a análise das manchas solares. A defesa de Galileu do heliocentrismo e do copernicanismo foi controversa durante sua vida, quando a maioria adotava modelos geocêntricos como o sistema ticônico. Ele encontrou a oposição de astrônomos que duvidavam do heliocentrismo por conta da ausência da observação de uma paralaxe estelar. O assunto foi investigado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente e, em muitos lugares, o sentido da Sagrada Escritura, ou seja, da Bíblia. Mais tarde, Galileu defendeu suas opiniões no diálogo sobre os 2 principais sistemas mundiais, em 1632, que parecia atacar o Papa Urbano VIII, e assim alienou-o dos jesuítas, que até então haviam apoiado. Foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia e forçado a se retratar, e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Entretanto, enquanto estava preso, escreveu a obra Duas Novas Ciências, na qual resumiu o trabalho feito cerca de 40 anos antes, nas 2 ciências atualmente designadas cinemática e força dos materiais. Bom, gente, você vê como é que ele foi perseguido, né, por dizer que é a Terra que move ao redor do Sol e não é o Sol que move ao redor da Terra. Todavia, elas se movem. Por isso que ele fala sobre Galileu aqui, tá bem? Ele também foi perseguido, também negaram o que ele falava e continua a Terra girando ao redor do Sol. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador. Então, será que a gente pode dizer que ele não existe só porque isso não acontece? Que ele não é sempre o mesmo, não é sempre à vontade e as exigências de quem observa? Bom, os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Pois é, e eles ainda existem. Será lícito negá-los? Dizer que eles não existem porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Então, algumas pessoas falam o seguinte: há frequentemente fraudes manifestas, pessoas que fazem, né, um espetáculo, que fazem um show de mágica, truques. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês, que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, realmente que existem fraudes, constituiria isso razão para negar-se o fato?
dever-se-ia negar a física? Porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre ao demais se leva em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo então um mero gracejo, tudo. Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há com certeza tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Bom, gente, ficamos por aqui na nossa introdução de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.